Olá, tudo bem? Saudades, 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 saudades. Alguns a gente tem visto, né, que tem vindo nas palestras. Outros a gente só se fala por zap. Mas a saudade é imensa. E hoje eu vou fazer para vocês a parte B, tá? Condição, eficácia e ação da prece. Um assunto bem gostoso. Está na página 78 do livro, tá? É uma lição do básico. Então vamos começar aí pelo livro. Por isso vos digo, tudo quanto suplicardes e pedirdes, crede que já o recebestes. E assim será para vós. Está em Marcos, capítulo 11, no versículo 14. A prece é uma invocação. É o mais elevado veículo de ligação através do qual o homem coloca-se em relação mental com Deus. Com a espiritualidade maior, é uma projeção do pensamento, a partir do qual irá se estabelecer uma corrente fluídica cuja intensidade dependerá do teor vibratório de quem ora. Ela pode ser um pedido, um agradecimento ou uma glorificação. E sua energia está em razão do vigor, do pensamento e da vontade que é dirigida ao alto. Então, a prece é uma das maiores forças do universo. Eu creio que não exista nada maior, com mais força do que o amor e a prece. Depende muito do amor que você coloca nela, né? A nossa prece, ela chega até Deus por meio de pensamentos e da vontade que atuam sobre um fluido universal, propagando-se de forma de ondas mais rápido do que a velocidade da luz. Sabe aquelas ondas do rádio que a gente vê, né? Então é assim, olha, elas começam, vão subindo até chegar onde elas necessitam, para alguém dar um encaminhamento a elas, né? É o mais perfeito modelo, contém todos os nossos deveres, né? A oração que o Mestre nos deixou para com o nosso irmão e para com Deus. Porque Jesus nos deixou o Pai Nosso, né? E ela é a oração mais perfeita que existe. E todas as pessoas rezam, oram, né? Os crentes, os impostores, os supersticiosos, os hipócritas, os fariseus o faziam em público, né? Para eles serem admirados e louvados. Então, todas as pessoas, de alguma forma, oram, né? Pela prece, o homem atrai o concurso dos bons espíritos que o vêm sustentar nas suas boas resoluções e inspirar-lhes bons pensamentos. Ele adquire assim a força moral necessária para vencer as dificuldades e voltar ao caminho reto, quando dele se afastou. E assim também pode desviar-se de si os males que atrairia pelas suas próprias faltas. Olha que coisa interessante, né? Então, a prece é uma projeção daquilo que nós pensamos. Porque a partir dela que se estabelece uma corrente fluídica, cuja intensidade dependerá do teor vibratório que estamos colocando. Por isso que eu falo que ela é a força de maior potência desse mundo. Ela chega aos encarregados de ouvir as preces e conduzi-las, né, às esferas mais altas, de onde serão analisadas e respondidas. Então, às vezes, quando estamos saindo daquele caminho reto, que estamos deixando, ficando fracos, nos sentindo impotentes, faça essa experiência, faça uma oração do fundo do seu coração. Você verá como brota de dentro aquela força necessária para você continuar. A prece tem enorme valor quando feita com fé, pois atrai a assistência dos mensageiros divinos, os quais podem infundir-nos um suprimento de coragem para enfrentarmos sem medo os obstáculos que surjam em nosso caminho. Então, na prece, a concentração é essencial, né, para maximizar nossas potencialidades, né, na nossa comunicação com o plano maior, com Jesus, né.
Então Jesus recomendava que quando orardes, não sejas como os hipócritas, porque eles gostam de fazer oração, pondo-se em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, já receberam sua recompensa. Tu, porém, quando orardes, entra no teu quarto e, fechando a porta, ora ao teu pai que está lá, em segredo. E teu pai que vê no segredo te recompensará. Isso está em Mateus, no capítulo 6, no versículo 5, 6. Então, eu preciso estar em algum lugar específico, né? Com as mãos assim, 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 né? Será? Hoje eu tento, né? Pelo menos em todo momento e lugar, eu, Sônia, estar com meu pensamento voltado para Deus, para uma oração. Antes, né? Eu pensava que era maluca, sabe? Eu andava a pé ou no ônibus ou de carro, assim, olhando as paisagens, cada árvore. Eu sou apaixonada pela natureza. Cada matinho, cada rosto, cada cena. E pensando como o Senhor é maravilhoso. Como o Senhor cuida desta pessoa. Oh, obrigado, Senhor, como a natureza é linda. Senhor, acalma esta pessoa quando vi alguém discutindo ou brigando. Hoje vejo que eu era maluquice minha. Que não era, gente. Eu continuo assim. Sou maluca. Só um pouquinho. Olhem, que ensinamentos, né, profundos o Cristo nos deixa de como falar com Ele. Quando oramos, a nossa intenção é que a nossa prece chegue até Ele. E Ele tudo provavelmente atenderá, dentro daquilo do nosso merecimento, daquilo que merecemos, né? E pode não ser hoje, pode demorar, pode vir a galope, já chegar agora, ou como pode ser daqui a um tempo, né? Mas se eu digo, Jesus me ajude a ganhar este carro, este cargo, na loteria, eu mereço mais que a Maria. Sou mais velho da casa, né? Quando a gente quer disputar um cargo de chefia, trabalho mais que ela, luto para comprar este carro que eu quero. Senhor, me dê os números da loteria. Se eu ganhar, eu vou ajudar isso, aquilo. Só que antes, vou fazer aquela viagem dos meus sonhos. Vou mandar tudo pelos ares naquela empresa. Nunca mais vou pegar um metrô lotado. Essa é uma parte boa, né? Senhor, se me ajuda a casar com o Pedro, bonito, rico, espírita, eu serei a mulher mais feliz. E o Pedro, será que será? Então a gente precisa tomar muito cuidado com o que a gente pede também, né? Se eu pedir, Senhor, que o Senhor me conceda a força necessária, a alegria e vontade de vencer este obstáculo. E que, se for do meu merecimento, a coragem e força para não desistir nunca. E que eu encontre a alegria em servir a Maria, que é a minha companheira, né? Que não esmoreça a minha força, a minha companheira de trabalho, né, a minha chefe, e que não esmoreça a minha força para eu trabalhar e pagar as minhas dívidas. E aquela viagem eu possa fazer. E quanto ao Pedro, Senhor, que eu possa cumprir a minha missão reencarnatória. Apenas me oriente sempre. E que, se eu não te ouvir, o Senhor possa me lembrar, de alguma forma, tudo aquilo que eu preciso fazer. E quando ele diz, entrar em vosso quarto, é o nosso quarto interior. Então, quando fordes orar, entre no vosso quarto interior, onde estiver, e fale com Jesus. Isso pode ser feito em qualquer lugar e qualquer hora. O altar são os nossos sentimentos, sem preocupação com fórmulas, aquelas decoradas, né? Mas com pureza,
com amor. Então, vamos continuar aí no livro, né? A prece deve ser feita em segredo, no recôndito da consciência, em profunda meditação. Jesus orientava ainda a não guardarmos mágoa ou rancor em relação aos semelhantes, dizendo: e quando estiverdes orando, se tiverdes alguma coisa contra alguém, perdoai-lhes, para que também vosso Pai que está nos céus perdoe as vossas ofensas. Isso está em Marcos, no capítulo 11, versículo 25 a 26. Somente desta forma a prece será agradável a Deus. A mente que ora permanece em movimentação na esfera invisível. A sincera atitude da alma na prece não obedece aos movimentos mecânicos. As preces feitas maquinalmente pouco ou nada valem, pois lhes falta o cunho de fervor e da sinceridade necessários nos dirigimos ao Pai Celestial. Através da oração, pomos a consciência em contato com o Criador da vida infinita. Devemos abrir-lhes nossa alma, segredar-lhes os nossos sofrimentos, falar-lhes das nossas necessidades e pedir-lhe que nos auxilie como faríamos em conversa particular com um amigo, dileto e merecedor de nossa inteira confiança. Jesus é o nosso irmão, ele é o nosso amigo, aquele que a gente pode conversar a qualquer hora. Ele sempre está ali para nos ouvir, com aqueles olhos claros, penetrantes, tentando nos acalmar. Os apóstolos solicitaram ao Mestre que lhes ensinasse a orar, e este lhes deu as normas de uma prece, que é um monumento de concisão e de beleza. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dai-nos hoje o nosso pão de cada dia. Dai-nos e perdoai-nos as nossas dívidas, como também nos perdoamos aos nossos devedores. E não nos submetas à tentação, mas livra-nos do maligno. Isso está em Mateus, no capítulo 6, versículos de 9 a 13. Nessa prece, com o emprego de poucas palavras, tudo é pedido. Se no fundo o que eu quero mesmo é que todos os meus desejos se realizem, será inútil eu dizer: seja feita a vossa vontade. Se não me importo em ferir, injuriar, oprimir e magoar aos que atravessam o meu caminho, será inútil eu dizer: perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então, o Pai Nosso é uma oração que nos ensina muito, né? A gente precisa aprender a orar o Pai Nosso, mas sentindo cada frase e vendo no que a gente está errando, porque ela é o perfeito modelo. A primeira pergunta que eu vou deixar para vocês é: o que significam para você as palavras "seja feita a tua vontade na terra, assim como no céu"? E aí nós partimos para o segundo tópico, né? Eficácia e ação da prece. O poder da prece está no pensamento e não depende nem das palavras, nem do lugar, nem do momento em que é feita. Pode-se, pois, orar em qualquer lugar e a qualquer hora, a sós ou em conjunto. A prece não tem finalidade de barganhar, ela não é uma troca, né? Você não pode trocar nada com um plano maior. Eles não precisam de trocas materiais, né? Mas eles socorrem a todos aqueles que têm bons propósitos. A prece, por ser uma atitude íntima, independe da hora, do local, da companhia. Sempre que possível, deve-se buscar condições que propiciem o recolhimento e a concentração. Porque você também, mesmo dentro do metrô, você tem que se concentrar para fazer uma prece. A gente tem que silenciar a nossa mente, o nosso coração, para poder pensar, né? Ela não necessita de gestos, de atitudes específicas. Você pode deitar, sentar, ficar em pé, não importa, tá? Ela não precisa de sacrifícios, de matança de bicho, de qualquer espécie de ritual preparatório, ou ainda de velas, flores, imagens, nada.
Ela só precisa do seu pensamento, do seu amor, da sua força. Apenas isto. A influência do lugar ou do tempo depende de 5 circunstâncias que possam favorecer o recolhimento. A prece é como um refúgio inexpugnável, um abrigo seguro, uma instância serena e consoladora, suscetível de evitar o desfalecimento do homem no decorrer da sua dilatada caminhada rumo ao Criador de todas as coisas. No caso da prece, a força, diretamente ligada a alguns fatores, o mérito de quem ora, porque às vezes nós oramos maquinalmente, não estamos nem prestando atenção, A fé de quem ora, a sinceridade de sentimentos e os propósitos que estamos pedindo, a verdade do que se coloca na prece. Ela tem que ser inteligível e compreensível. Ela tem que ser simples, direta, objetiva, sem palavras vazias. O conteúdo tem que ser realmente aquilo que você esteja necessitando. E não adianta você ficar repetindo, rezando 100 Pai Nossos. Me lembro que quando eu fui católica, e às vezes a gente ia na igreja para confessar com o padre e ele punha a gente de castigo lá para rezar 100 Pai Nosso, 100 Ave Maria. Gente, era um absurdo aquilo, Eu realmente acho que eu nunca fiz, Porque eu começava e aquilo já me deixava doida, eu já levantava e saía. Eu acho que eu nunca consegui me concentrar realmente para fazer tantos Pai Nossos. Aliás, se eu dizer para vocês assim, que mesmo quando eu era católica eu nunca rezei um terço, eu nunca rezei. Eu nem sei como se reza um terço. Tá? Há os que contestam a eficácia da prece, alegando que conhecendo Deus as necessidades humanas, torna-se dispensável estar suplicando algo. Em favor desse conceito, proclamam que tudo se encadeando do universo através de leis eternas, nossos votos não podem modificar os desígnios de Deus. Há leis naturais e imutáveis. Sem dúvida que Deus não pode anular segundo os caprichos de cada um. Mas daí a acreditar que todas as circunstâncias da vida estejam submetidas à fatalidade, a distância é grande. Se assim fosse, o homem seria apenas um instrumento passivo, sem livre-arbítrio e sem iniciativa nessa hipótese. Só lhe acabaria. Nessa hipótese, só lhe caberia curvar a fronte ante os golpes do destino, sem procurar evitá-los. Não deveria esquivar-se dos perigos. Deus não lhe deu o entendimento e a inteligência para que não as utilizasse, a vontade para não querer, a atividade para cair na inação. Eu pedi e não me destes. Muitas vezes nós falamos isso para Deus. Infelizmente. Eu não ganhei na loteria, moro num barraco, não curou a minha doença, não cuidou da minha mãe, não tirou a minha dor física. Por que será? Nós temos o nosso livre-arbítrio, Já imaginou? Eu não preciso orar, porque Deus sabe de tudo o que eu preciso. E por isso Ele espera de nós atitude. Senão seria só baixar a cabeça e receber os duros golpes sem evitá-los. Mas Ele nos deu o entendimento e a inteligência, a vontade. Somos livres para agir num e no outro sentido. Mas arcamos com as consequências de tudo de que fizermos. Não há prece sem resposta. E por isso eu pedi e não me deste. Se eu não ganhei na loteria, moro num barraco. Nós devemos pedir a força para lutar e conseguir comprar uma casa. Nós devemos pedir a força, para curar desta doença. Procurar meios médicos da terra, espirituais. A criatura que ora, ela mobiliza as próprias forças e descortina forças ignoradas dela. Quando você ora, sempre aparece alguma solução.
No outro dia, ele é mais claro. Nos acalmamos. Ideias são colocadas em nossos pensamentos pelos amigos espirituais. Mas cuidado, dependendo da sua vibração, se para os bons espíritos conselhos bons, se pedires para espíritos inferiores, a conta ficará muito cara e não valerá a pena. Então, quando fores orar, saiba pedir e a quem pedir. Existem acontecimentos na vida atual aos quais o homem não pode furtar-se, são consequências de falhas, de deslizes cometidos em vidas pretéritas e que clamam por reajustes. É a aplicação da lei de causa e efeito, que pode explicar a ligação de muitos cujos pedidos a Deus nunca lhes serão concedidos. Acabamos de falar disso, né? O que parece contrariar a máxima de Jesus. E tudo o que pedires com fé em oração, vós o receberás. Vai depender da tua fé, do teu merecimento, né? A afirmação de Jesus, todas as coisas que vos perdides orando, crede que as haveis de receber, e que assim vos sucederão, demonstra que a justiça divina não é inflexível, ao ponto de não atender aos que lhe fazem súplicas. Às vezes ainda não chegou a sua hora. Talvez seja melhor daqui 5 anos, quando a gente tiver mais maturidade, né? Muito melhor que o homem, Deus sabe que o lhe convém. Muitas coisas que parecem úteis e essenciais para a felicidade do indivíduo poderão ser prejudiciais para as vidas futuras e por isso não lhe são concedidas. Seria ilógico concluir-se desta máxima: aquilo que pedirdes pela prece vos será dado. Que basta pedir para obter. Já pensou? Se tudo que a gente pedisse, a gente ganhasse assim, ó. Que basta pedir para obter, é injusto acusar a providência se ela não atender a todos os pedidos que lhe fazem. Porque ela sabe melhor do que nós o que nos convém. Assim procede o pai prudente que recusa ao filho o que lhe seria prejudicial. O homem geralmente só vê o presente, mas se o sofrimento é útil para a sua felicidade futura, ele não enxerga. Deixa eu falar uma coisa. Muitas vezes, eles nos dão um toque daquilo que a gente está pedindo. Às vezes a gente está pedindo um emprego e ele fala: olha, amanhã você levanta de manhã e vai lá, sei lá, em Santo Amaro, em tal lugar, assim, você até sonha com o lugar. Mas aí quando o relógio toca, você fala: ai, tá frio, vou dormir mais um pouquinho, amanhã eu vou. E às vezes você perdeu a única oportunidade que você tinha ali naquele momento. E aí vai você de novo, começar tudo de novo pedindo. Deus o deixará sofrer, como um cirurgião deixa o doente sofrer a operação que deve curá-lo. Aquele que pede, Deus está sempre pronto a conceder-lhe a coragem, a paciência, a resignação e os meios de livrá-lo das dificuldades com o concurso das ideias que lhe serão sugeridas pelos espíritos benfeitores, deixando-lhe sempre o mérito da ação. Então vejam, gente, outra coisa que me ocorreu agora: não existem barganhas, tá? Não adianta dizer assim: Deus, me ajuda a passar no vestibular. Você vai estudar. Ah, se o senhor me ajudar a passar, eu vou subir a escadaria, não sei da onde, de joelhos. Não existe isso. Você tem que fazer os meios para conseguir. Deus até pode te dar aquela luz, mas você tem que correr atrás. Então, continuando aí. Deus assiste àqueles que se ajudam a si mesmo, e não àqueles que tudo esperam de um socorro estranho, sem fazer uso das próprias faculdades, mas geralmente preferindo serem socorridos por um milagre, sem nada fazerem. Um exemplo bastante elucidativo foi ensejado por Allan Kardec. Um homem está perdido no deserto, sofre horrivelmente de sede, sente-se desfalecer e deixa-se cair no chão. Ora, pedindo a ajuda de Deus, espera, mas nenhum anjo vem-lhe dar de beber. No entanto, um bom espírito que sugere o pensamento de levantar-se
e seguir determinada direção, então, por um impulso instintivo, reúne suas forças, levanta-se e avança ao acaso, chegando a uma elevação do terreno. Descobre ao longe um regato. E com isso, a coragem, se tiver fé, exclamará: graças, meu Deus, pelo pensamento que me inspirastes e pela força que me destes. Se não tiver, dirá: que boa ideia tive eu, que sorte eu tive de tomar o caminho da direita e não da esquerda. O acaso algumas vezes nos ajuda de fato, quando me felicito pela minha coragem e por não haver me abatido. Entretanto, por que o bom espírito não surgiu e lhe indicou o caminho certo a tomar? Por que não se mostrou a ele e se prontificou a guiá-lo? Isso teria convencido na intervenção do mundo maior. Aqui sempre, mais uma vez, salientar que todos devem se ajudar a si mesmo, mantendo sempre a confiança em Deus. Num outro exemplo, Jesus conta que o fariseu e um publicano foram ao templo a fim de orar. O primeiro era tudo na vontade de Deus, do homem, virtuoso, responsável sobre todos os aspectos, embora ocultasse costumes dissolutos. O segundo era considerado um homem corrupto e eivado de maus pendores. O fariseu, tomado de orgulho, olhando para cima, dizia: ó Deus, eu dou graças porque não sou como o resto dos homens, ladrões, injustos e adúlteros, nem como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana, pago o dízimo de todos os meus rendimentos. Antes de continuar, eu vou deixar a segunda pergunta para vocês, tá? O que nos ensina a passagem do fariseu e do publicano em relação à prece? O publicano, mantendo-se à distância, não ousava sequer levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: meu Deus, tem piedade de mim, pecador. Eu vos digo que este último desceu para casa justificado, o outro não. Pois todo aquele que se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Mesmo com reduzido número de palavras, a prece do publicano foi acolhida, porque suas palavras foram pronunciadas com humildade e com devotamento. Meu Deus, tem piedade de mim, pecador. Diferente do fariseu, cujo coração estava repleto de egoísmo e maldade e de orgulho. A ação e eficácia da prece estão na dependência da renovação íntima do homem, através da linguagem do amor, do perdão e da humildade. E pensando nisso, já vos lembraste de pedir a sua melhora moral? Não? Talvez algumas vezes? Porque o que mais pedimos é sucesso aos nossos empreendimentos terrenos. Mas experimentem e verão que tudo à sua volta se transforma, porque nos melhorando, melhoramos o mundo à nossa volta.